A irmã do vizir. Hermínio Correia de Miranda. Sinopse. Uma história de afeto milenar acontece entre o vizir e sua irmã. Eles se reencontram na Terra em pelo menos duas oportunidades diferentes. Nas duas ocasiões, uma na Arábia e outra na Espanha, estando nosso personagem envolvido pelo véu do esquecimento dos propósitos superiores da existência, eventos trágicos se desenrolam, culminando em cruéis assassinatos. O antigo vizir, no entanto, culpa o Cristo estes acontecimentos, acabando unir-se a uma organização do mundo espiritual empenhada em combatê-lo. Haverá reconciliação possível entre esta alma aflita e a irmã querida de muitas eras? Entre o antigo combatente do cristianismo e Jesus, o mestre do amor? Entre um ser em evolução e seu passado, com vistas à construção de um brilhante futuro? Saiba as respostas lendo A Irmã do Vizir, um dos 10 casos reais narrados neste livro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 1. Acidente na Ravina. Leitores de nossos livros anteriores sabem que não cuidávamos especificamente de problemas de obsessão em nosso grupo de trabalhos mediúnicos. Não que assim tenhamos decidido conscientemente. Achamos que não nos competia impor este ou aquele tipo de trabalho aos companheiros desencarnados, com estas ou aquelas características, limitamo-nos a oferecer a nossa instrumentação para que eles a utilizassem como melhor lhes parecesse, sem que isto jamais tenha significado renúncia aos critérios habituais de vigilância e exame crítico dos resultados de cada sessão e de avaliação periódica das tarefas que, com o nosso concurso, iam sendo realizadas. Aliás, como ficou dito num dos mencionados livros, sabemos que nem todos os espíritos carecentes de um diálogo, de uma aproximação ou apelo, estão necessariamente envolvidos em processos de obsessão, de possessão ou de simples influenciação mais ou menos negativa. Muitos, e quase digo que são maioria, estão interessados na divulgação de ideias, na montagem de grupos ou seitas onde possam mais livremente pontificar como guias, mestres e orientadores. Ou ainda, empenhadores em se apossarem de instituições já existentes, satisfazendo dessa maneira a ânsia de poder e dominação, da qual ainda não conseguiram livrar-se. Resolvemos, pois, deixar a critério dos nossos amigos espirituais a escolha das prioridades do trabalho, de vez que eles dispõem de recursos e conhecimentos que não estão ao nosso alcance. Isso não quer dizer, contudo, que o nosso grupo rejeitasse sumária e sistematicamente a tarefa da desobsessão, antes a realizamos com frequência, mas sempre dentro do esquema de prioridade de nossos benfeitores espirituais. As pessoas que, sabendo de nossas atividades, nos procuravam com problemas pessoais, obsessivos ou não, informávamos com franqueza e honestidade que não poderíamos garantir uma orientação específica, ante uma consulta formulada ao que espíritos porventura envolvidos nas dificuldades íntimas de cada um seriam trazidos para tratamento ou diálogo, o que, aliás, é válido para qualquer grupo mediúnico. Pode garantir que cada caso pessoal será atendido e cada questão respondida. Como de praxe, mantivemos sempre um caderno onde anotávamos o nome de todas as pessoas necessitadas de ajuda. Os benfeitores, sua vez, nos asseguraram mais de uma vez que todas as solicitações acolhidas no caderno eram levadas em conta e atendidas, na medida do possível, depois de estudado caso a caso. Tivemos disso inúmeras demonstrações dramáticas. Eventualmente, contudo, e nunca procuramos questionar os critérios adotados pelos nossos maiores, foram trazidos à nossa mesa mediúnica casos típicos e, assim dizer, clássicos de obsessão, de possessão e até mesmo um problema da chamada múltipla personalidade. O trabalho da noite que vamos examinar a seguir foi dedicado ao atendimento de casos de influenciação e vingança, mas que não atingiram a fase específica da obsessão. Tratava-se, como pudemos observar no desenrolar do debate com o atormentado companheiro desencarnado,
de situações angustiantes que vivia determinada pessoa de nossas relações que mais de uma vez conversara conosco pelo telefone, narrando suas aflições. Como era de esperar-se, e essa é a rotina em tais casos, mal incorporou-se no médium, o espírito manifestou em altos brados a sua indignação. Vocês não tinham nada que mexer comigo. Estava dado o tom. Éramos, a seu ver, os maiores metidos do mundo. Tanto quanto permitia a sua irritação, foi desdobrando a sua tese. Vocês são engraçados. Quando as coisas acontecem com a gente, vocês não aparecem para defender. Os outros fazem da gente gato e sapato. Pisam, matam, esfolam. Na hora que chega a vez de a gente tomar satisfações, aí vocês aparecem como salvadores da humanidade. E, afinal de contas, diz ele, temos ou não temos liberdade? Cada um tem o companheiro que quer. Ele o acompanhava os telefonemas, disse que ficava ao lado ouvindo. A pessoa uma senhora era uma grande vigarista e aquele choro todo ao telefone podia bem ser falso. Nem sempre isso é verdade, disse ele ao doutrinador. Você pode muito bem estar caindo no conto do anjinho. Pode estar embarcando numa canoa furada, com a qual, aliás, você não tem nada, e acabar afundando com ela. Estava apenas avisando. Aliás, ninguém para chorar mais do que mulher. Ele bem sabia que o nosso doutrinador tinha um coração de manteiga. E vinha outro conselho tão sugestivo quanto original. Propunha botar o coração na geladeira para não ficar a derreter-se à toa. E num impulso maior de irritação anunciou que tinha plena consciência do que estava fazendo junto da moça e que ia continuar a fazê-lo e que ninguém, ouviu? Ia tirá-lo de lá. Mesmo porque, estava autorizado-lhe a cobrar a dívida. Se a pessoa não tinha dinheiro para pagá-la, o problema não era dele. Azar. Especial concessão, podia fazer conosco um trato, um negócio tal como já havia feito em outros lugares aos quais ela recorrera. O que queríamos nós para deixá-lo em paz? Passar salvadores, exemplo. Era fácil. Ele daria uma trégua de uma semana ou um mês e quando tudo estivesse no auge da felicidade, ele voltaria com toda a carga. Enquanto isso, nós passaríamos verdadeiros anjos da paz. O problema é que, ele próprio sabia e o disse, nós não cobrávamos pelos nossos serviços. Quando o preço estipulado é mais fácil, mesmo porque a transação é usualmente com eles mesmos. Durante todo esse verdadeiro destampatório, em que era difícil colocarmos uma ou outra observação, ele se recusou sistematicamente a explicar as suas razões. Limitava-se a dizer que ela fez com ele o que quis e agora era a vez dele. Se gostava dela? Claro. Tanto gostava que tomava conta dela. Além do mais, estava até fazendo-lhe um favor, porque com aquele corretivo firme, evitava que ela cometesse novos erros. Temos que ser severos para a pessoa não se desviar de novo. Justiça é justiça, segue implacável. Nesse ponto o doutrinador começa a colocar algumas questões que parecem tão insensatas quanto impertinentes ao manifestante. E quando ela lhe fez sofrer, a lei também a autorizava, não é? Isso ele ainda não está pronto para admitir. E conta uma história ilustrativa. Uma pessoa faz um sacrifício danado, consegue algumas economias, bota uma lojinha e começa a vender suas coisas. Como juntou o seu próprio dinheiro, não deve nada a ninguém e os negócios vão bem. De repente, aparece um assaltante e leva tudo. E você acha, pergunta ele vitorioso, que a justiça deve ficar do lado do malfeitor? Se fosse assim, então, podia acabar com a polícia e fechar as prisões. Eu é que sou a vítima, fui assaltado na minha integridade moral, na minha vida. E confirmou. Gostava dela sim. Maltratava para que ela soubesse que lhe pertencia. Queria que fosse como ele desejava. Se sai da linha, puxa o cabresto. E o cabresto é curto. O doutrinador repete a pergunta anterior,
mas com outras palavras. E quando puxaram o seu cabresto, você era inocente. Mas ele não se dava facilmente achado. O doutrinador nem conhecia o caso dela. Como é que você aceita um caso para defender se nem conhece o seu cliente? Precisa conhecer, estudar. Julgar? Não, eu não julgo, apenas cobro o que me devem. Então você julgou. Como é que você decidiu cobrar sem julgar? Eu não decidi, eu vi. Sim, mas você podia perdoar também. A ideia lhe parece tão estapafúrdia que ele até dá um pequeno riso. Então a pessoa mata, quebra, rouba e depois fica impune a gozar a vida, porque a vítima perdoou. Essa é boa. Isso é que ele acha que estão muito certos os espíritos que se empenham em acabar com as sessões desse tipo, as chamadas sessões de desobsessão. É isso mesmo. Que temos nós que nos meter na vida deles, desencanados. Que cada um fique no seu plano e pronto. Dizendo isso, abre novo flanco e o doutrinador observa. Quer dizer, então, que você também vai abandonar a nossa irmã encanada. Isso não. Ele está autorizado a fazer o que faz, tanto o que Deus deixou fazer. E voltou à sua ideia inicial. Se soubéssemos era ela. Isso ninguém vê. Só veem os coitadinhos, as vítimas, os sofredores. Só que está chorando, pensa que tem algum direito. Nada disso. E outra imagem sugestiva, de que são, aliás, férteis. Qualquer topada, botam a boca no mundo e logo acorrem os bonzinhos para socorrer. Vai ver que onde ela deu a topada está doendo mais do que o dedão. Acham que a culpa é da pedra. Não. Ela estava muito quietinha lá e deram-lhe um chute. Nova pergunta do doutrinador. Quer dizer que se você tiver uma dor, ninguém deve lhe socorrer? Ele escapa à pergunta, dizendo que ele não tem dor alguma, e até muito feliz, e está fazendo o que quer. E além disso, ela está dentro do meu território e no meu território mando eu. Outro lado, o doutrinador deveria estar até muito satisfeito, pois ele não estava ajudando a educar a moça. E a mesma pergunta de sempre. E quando ela ajudou a sua educação? Assim não era possível. Não dava nem para conversar, pois o doutrinador ficava a martelar insistentemente na mesma tecla. Tim, tim, tim. Se ele era rude? Claro. Não o chamaram ali? Pois tinham agora que aguentar com ele. De repente, para de falar alguns momentos, contempla as mãos em silêncio e depois comenta. Sabe? Muitas vezes desejei que minha mão fosse um cutelo. O senhor já imaginou? A gente resolveria uma ação de coisas, com a maior facilidade. Apesar do estado de irritação perdurar, sentimos que está mais razoável e começa a falar em tom mais ameno. Diz que chega até a admitir que o doutrinador apresente seus argumentos para defender a moça. Nova deixa que o doutrinador procure aproveitar, pedindo que ele conte a sua história, pois sem saber o que se passou, como ajudá-los. Só depois desse debate que ficou aí reduzido ao mínimo possível, é que começa a indução magnética, a fim de tentarmos alcançar as raízes da problemática. É evidente que ele também sofre, a despeito de suas bravatas, de suas ameaças, de sua aparente dureza de coração. Ao que tudo indica, ele ainda ama e são precisamente o desengano e o amor vilipendiado que alimentam a sua vingança. Como é que teria começado tudo aquilo? É o que nos propomos descobrir, com o maior respeito ele, como pessoa humana, e o maior cuidado com a sua dor. A magnetização é uma espécie de anestesia, para que não doa tanto a operação de que ele tanto necessita. Sim, estamos interessados em ajudar a pessoa que nos pediu socorro, mas não apenas ela, como também ele, pois sofrem os dois e muitos outros que os cercam, na carne e em espírito. Dentro de alguns minutos ele começa a bocejar e vai aprofundando o estado de sonolência, até que mergulha fundo nele. É nesse ponto que começa a falar, ainda com a voz arrastada e algo insegura.
Eu era um bom marido para ela. E o que aconteceu? Ela traiu você? Mais de uma vez. E vocês tinham filhos? Tínhamos filhos. E o que aconteceu? Você tomou alguma medida quanto a isso? Ora, você não sabe? Ela é uma mulher terrível. É uma cobra, uma víbora. Você não sabe o que ela me fez. Eu não fiz nada. Eu não soube. Só soube quando já estava morto. Eu não desconfiei nem da mão traiçoeira que me levou à morte. Eu sou um pescador. Passo dias fora, no mar. Onde você vive? Na Alsácia. E você nunca descobriu nada que o levasse à suspeita. Tinha esse primo que veio da cidade para morar. Morar com vocês? É. E você tinha muita idade quando morreu? Estava muito velho. Não muito velho. Eu tinha 54 anos. E você gostava muito dela? Eu gostava. Eu lhe dei uma casa, um nome. Ela era bonita. Ela é bonita, corrige ele. 2 filhos. Pierre é um, e Jean-Paul é outro. Tinha uma menina, Pauline, que morreu. Como é seu nome? François. Bem, François, então vamos. E ele ainda reagindo. Não vamos a lugar nenhum. Mas prossegue. Tem aquele dia que eu voltei, e sempre que eu voltava, tomava muito vinho. Foi aquele dia que eu voltei. E trouxe muito dinheiro, porque fui à cidade e eu tinha um tio que me fez herdeiro de todos os seus bens. Voltei contente e já tinha bebido quase todo um garrafão de vinho. E foi nessa noite que ela me acolheu e nem reclamou de eu estar bêbado. Me recebeu carinhosa, me levou para um canto e me sentou e me trouxe a comida. Eu comi e, enquanto comia, de repente, sentia aquela coisa terrível que me queimava todas as entranhas. Foi tão rápido que nunca levantei daquela mesa. Nunca terminei aquele jantar. Quando, de repente, passou tudo, fiquei sem entender. Achei que era o vinho, porque eu estava ali e de repente era 2. Esfreguei os olhos e disse: nunca mais eu bebo tanto vinho. Mas eu continuava vendo 2 eus. E ela tinha saído da sala. Sala, não, da cozinha. E eu, ali, vendo 2 eus. Então, de repente, ela entrou e chamou baixinho: François. François. Pensei que ela ia me acordar e acabar aquele pesadelo de ver 2. Mas, não. Quando ela viu que eu não respondia, então, deu um solavanco na minha cabeça e eu caí para um lado. Mas aí eu vi que não era eu, era o outro eu, que estava sentado. Então ela chamou o outro. E aí, sabe que eles riram na minha ponto de interrogação. E ele deu uma bofetada naquele outro eu que estava sentado e virou para lá e disse: velho bobo. Só estávamos esperando você tomar posse daquela herança. E dançaram os 2. Ela começou a quebrar tudo e disse: chega de miséria. Chega de vida difícil. Quero roupas caras. E eu custei a entender o que estava acontecendo. Mas quando entendi, eu lhe digo uma coisa. Ela nunca foi feliz. Quando eles se sentavam à mesa para comer, eu sentava na cabeceira. E ela me via. E ela gritava. Quando ela ia pegar a caneca para beber vinho, eu pegava primeiro. E um dia, fiz. Ela ficou tão louca, que apanhou uma faca e disse que aquele dia ela me matava de uma vez. Aí, sabe o que eu fiz? Eu deixei. Fiz bastante raiva a ela, dizendo que ela não podia fazer isso, que ela não tinha coragem. Aí ela correu para cima de mim e ele vinha entrando. Então eu corri na frente dele e fiquei ali. Ela veio e meteu a faca em mim. Só que você sabe que foi a minha primeira vingança. Escuta. Você não precisa contar tudo isso. Sei que é doloroso. Essas lembranças são muito penosas. Não. Não é nada disso. Já passou tanto tempo. Você ainda tem raiva dela. Acho que não é justo. Chegado a esse ponto,
Não basta lamentar a tragédia e dar o caso encerrado, porque levantamos apenas a ponta do véu que cobre o mistério. Vimos o terrível efeito de uma causa mais remota, talvez de uma longa série de ciclos de amor, ódio ou vingança, sucessivamente, vida após vida. Não resta alternativa senão a de recuar um pouco mais no tempo, para buscar a causa de tudo aquilo. Não nos interessa aqui desdobrar ante o espírito que sofre todo um ciclo de dor que se perde na memória dos séculos. Basta demonstrar-lhe a sequência inexorável de causa e efeito, a fim de convencê-lo de que não há dor sem causa, sofrimentos sem culpa, cobranças sem dívida, e nem dívidas sem resgate. É o que tentamos fazer a seguir, levando-o a um passado mais remoto, onde quer que se encontre o disparador da situação na Alsácia. Seu espírito sabe vai lá, com fantástica precisão e lucidez. Vejamos. Estou aqui, na mata. Na mata. E o que você faz aí? Corto lenha. Está entardecendo. Estou aqui, sozinho, esperando um irmão que entrou um pouco mais. Você precisa falar com ele ou vocês vão juntos para casa. Qual é o problema? Nós viemos juntos. Vocês moram juntos. Sim. Meu irmão. Ele não sabe, mas hoje decidi que ele não volta para casa. Que isso? Porque vai acontecer um acidente. Mas que você está pensando assim? Porque ele disse que é o único jeito. Que eu tenho que fazer isso. Como assim? Ele disse. Ela. Ah, ela. Ela ponto de interrogação. Minha cunhada. Então ele é casado. E você é solteiro? É. E você gosta dela? É. E você precisa provocar um acidente. Um de nós precisa ficar e o outro precisa ir. Ele também é lenhador? Vocês vendem madeira, então? Vendemos para as lareiras. Fazemos carvão. E são muitos irmãos, ou só esse? Tem outros irmãos. Eu vivo com esse. Ele sempre gostou muito de mim. Bem. Continue, então. O que aconteceu depois? Uma coisa horrível. Sim, nunca mais me esqueci desta cena. Voltávamos e era o entardecer e havia um caminho que passava à beira de um precipício e eu tinha planejado tudo. Era uma ravina. Sabe o que é uma ravina? Havia uma árvore na ponta da ravina. Quando estávamos passando, tropecei, escorreguei e agarrei-me nas raízes e gritei socorro. E ele veio socorrer-me e estendi o braço e eu lhe dizia que estava só com o pé seguro numa saliência da rocha e você sabe o que aconteceu, não é? Ele veio, eu lhe tomei o braço e o puxei, ao mesmo tempo em que me segurava com a outra mão nas raízes da árvore. Ele passou cima da minha cabeça. E quando compreendeu o que tinha acontecido, vi nos seus olhos um lampejo de surpresa e dor que jamais esqueci. Que ponto de exclamação! E ele ficou lá, então. Fui para casa e chamei outros lenhadores e viemos para resgatar seu corpo. Descemos com cordas. Sabe que quando cheguei lá, eu via seus olhos abertos. Ele caiu de costas com os braços, assim, em cruz, abertos. E os olhos com aquele olhar de surpresa. Ele não podia esperar aquilo de você, não é? Senti o estômago. Minhas vísceras. E vomitei. Depois, não sei. O remorso. E você se casou com a moça? Não, não. Eu via sempre. Era como se ele estivesse sempre presente entre nós. E um dia eu saí. Saí. Pausa. Eu não tinha paz na minha consciência. Só vi uma maneira de ser perdoado. Voltei um dia mesmo à ravina e atirei-me de lá. E aí conheci o inferno. Me atirei e caí lá embaixo, e quando pensei que estava morto, vi que não estava. Tinha vários outros lá que também tinham se jogado ali. E todos estavam ali e não podiam sair. Foi uma coisa horrível. A moça pediu para você fazer isso. Sim. Mas você não fez isso com satisfação, não é? Você se arrependeu profundamente.
Depois, sim. Mas aí eu já tinha feito. Até que um dia. Fiquei não sei quanto tempo ali, naquela ravina. De noite eu ouvia gritos e imprecações e uivos e os bichos da floresta e tudo. Aí, sabe? Eu quebrei. Não sei se devo dizer se quebrei ou um corpo quebrou a minha espinha. Sentia toda hora aquela dor. E sentia a queda de novo. E caía a toda hora. Subia lá em cima e me jogava de novo. Subia e me jogava. Era um inferno. É como se estivesse amarrado ali. E como é que terminou tudo isso? Um dia que estava chovendo muito, eu me sentei e me lembrei de meu irmão e comecei a chorar, e a pedir que ele me perdoasse, porque se eu o tinha matado, eu tinha me matado 1000 vezes, o que era muito pior. Aí. Coisa estranha. Vi uma luz no alto da ravina. Uma luz. E vi alguém que descia e aquela luz acompanhava e vinha descendo e quando este alguém chegou perto de mim, era meu irmão. Ele era meu irmão mais velho. Ele me tomou nos seus braços e eu chorava e ele me acariciou os cabelos e me chamou de seu filho. Meu filho. E eu disse para ele. Será que tudo foi um pesadelo e estou acordando agora? Você não morreu. E ele respondeu. Você também não. Ninguém morre. Perguntei se ele tinha me perdoado e ele disse. Sim, meu irmão. Naquela hora em que caí na ravina, enquanto meu corpo descia, pedi a Deus que te perdoasse. Que beleza de espírito, hein? Aí ele me levou. E tinha aquela luz. Subimos pela luz de novo. E aí, ele me levou para um lugar, mas disse que eu não podia ficar com ele. Então eu soube que tinham se passado 80 anos desde que eu tinha caído naquela ravina. E eu não subia. Então, um dia, ele voltou e disse que eu tinha que ver alguém. Era ela. Ele disse que tínhamos que voltar. Voltar juntos. E vocês renasceram, então? Voltaram para a vida. É isso? Foi a sua esposa? Foi. E aí aconteceu tudo outra vez. Pois é, meu querido. Agora você vai despertar com o conhecimento de tudo que está aí, para você decidir o que quer fazer. Lembre-se bem de que você precisou de perdão, ouviu? E que teu irmão te perdoou. O espírito é despertado e desligado. Centenas de vezes testemunhamos em nossos trabalhos socorristas o funcionamento inexorável da lei de causa e efeito e há sempre nas dolorosas narrativas um jogo dramático de circunstâncias que explicam uma situação que a antecedeu no tempo e no espaço. Raramente, contudo, o caso se apresenta com tamanha precisão nas suas aflitivas simetrias, como se os episódios de uma vida e de outras se contemplassem face a face num espelho. O lenhador trai o irmão com a cunhada, assassina o irmão com os requintes da premeditação e da falsidade e este somente percebe a armadilha em que caiu já alguns segundos da morte, enquanto se despenha pela ravina abaixo. O criminoso, agindo sob inspiração da mulher, não consegue ser feliz, porque a figura do irmão parece estar sempre entre ele e a ex-cunhada. Na vida seguinte, depois de reunir os elementos necessários no reajuste, situações e pessoas, tudo se repete, agora do outro lado do espelho. O lenhador fratricida é um pescador alsaciano. A esposa é aquela mesma criatura que o levou a trair o irmão. Desgraçadamente, ela incide no mesmo erro de instigar o amante ao crime. Só que desta vez o relacionamento entre eles não é de irmão para irmão, são primos. E tal como o irmão outrora assassinado, ele percebe toda a trama já no limiar da nova fase da vida, como espírito. Outro lado, enquanto no crime do lenhador a figura do irmão se interpõe entre o criminoso e a mulher apenas porque a consciência atormentada assim decidira, no episódio da Alsácia ele próprio, como espírito, consciente e disposto à vingança, manifesta-se a visão dela e acaba levando habilmente a assassinar o amante. A diferença fundamental entre as duas histórias está no perdão. Ao passo que ele, na condição de espírito ainda perseguia tenazmente a antiga esposa, já agora reencarnada em outro corpo, a sua antiga vítima,
o irmão lenhador o perdoara e até viera buscá-lo, a fim de orientá-lo em nova existência de reajuste. Como se percebe, o antigo irmão já era aquela um espírito de importantes conquistas evolutivas, enquanto ele ainda se debatia em crimes e erros lamentáveis. E ele, que fora tão comovedoramente perdoado, não conseguia admitir, nem como conceito abstrato, a ideia do perdão que o doutrinador lhe sugeria. E, isso, como perder a oportunidade de superar uma situação conflitante na Alsácia, estava projetando suas dificuldades num futuro incerto, obstinando-se em perseguir a mulher que o levara ao aviltamento. Quanto a ele, repetira erro grave em duas vidas diferentes e, isso, como muito bem sabia, punha-se à sua mercê, naquilo que ele chamava de seu território. Ali se sentia absoluto e a educava à sua maneira. Resta apenas uma observação final. As culpas que a jovem senhora traz na sua memória espiritual são gravíssimas e ela não tinha como furtar-se às responsabilidades decorrentes e, consequentemente, ao resgate. Acontece, que ao mesmo tempo que severa, a lei é flexível e procura acomodar o compromisso do resgate ao nosso contexto pessoal, às nossas reações e disposições. No caso da moça que recorreu ao nosso grupo, sua atitude nesta existência abriu-lhe certo crédito, pois ela estava empenhada no esforço positivo de melhor entender as leis divinas, procurando ainda servir a causa do bem. A impressão que nos fica em tais casos é de que é concedida uma espécie de moratória, uma trégua que também é um teste. Se nos sairmos bem, o processo terá encaminhamento diferente, levando em conta possíveis atenuantes ou pelo menos a expectativa de um procedimento adequado daí em diante. Ficamos como que em liberdade condicional vigiada, que nos facultará a oportunidade de começar a servir. Se falhamos novamente, então, não há alternativa, senão retorno às grades da prisão. Se tudo sair bem, poderemos ganhar de outra maneira a moeda do resgate em vez de fazê-lo pela dor. São essas as lições que encontro na história do pescador da Alsácia. E você, leitor ou leitora, vê outros ângulos? Ao que ficamos sabendo, a senhora libertou-se das pressões espirituais que o antigo companheiro desvairado aplicava sobre ela. Como era de se supor, seus problemas emocionais e suas dificuldades eram na área do casamento, mas parece que a situação harmonizou-se, até onde nos foi possível acompanhá-la. Com o tempo, perdemos-la de vista. Imagino que esteja bem. Tive oportunidade de vê-la, certa vez, à distância, num auditório vasto e cheio de gente. Poderia tê-la procurado para uma palavra, mas obviamente ela estava bem. E não me perguntem que cheguei a tal conclusão. A indiscrição poderia revelar a alguns a sua identidade, que deve ser preservada. Nota: Alsácia, ou melhor, Alsácia-Lorena é uma pequena área territorial de 5.600 milhas quadradas, cerca de 9.000 quilômetros, localizada entre a França e a Alemanha. Pela sua importância econômica, mineração e agricultura, Alsácia tem sido um verdadeiro pomo de discórdia entre várias potências, durante os seus 2.000 anos de história, conhecida desde os tempos romanos. Em 1871 a França cedeu à Alemanha. Em 1919 o território voltou a pertencer à França. Em 1940 foi anexado à Alemanha e, finalmente, em 1945 retomado pela França. A população da região era de 2 milhões de habitantes em 1954, dos quais 70% falavam francês, além do dialeto local, uma variante do alemão, semelhante ao falado pelos suíços na região da Basileia. Para os restantes 30% a língua materna era o alemão. O espírito manifestante, como se viu, pertenceu naquela existência à maioria francesa, pois se chamava François e seus filhos tinham também nomes franceses. Capítulo 2. A dor não tem relógio. Tivemos naquela noite de outubro mais um caso de influenciação obsessiva para cuidar. O espírito manifestante, uma mulher, apresentou-se,
Como era de se esperar, indignado e em altos brados. Como esses casos têm todos uma certa rotina padrão no seu desenvolvimento, preparamo-nos para o debate habitual em torno da teoria da culpa, o direito à vingança e a obstinação do espírito em continuar fazendo o que bem entendesse. Foi exatamente o que ocorreu. Suas primeiras palavras foram uma enfática e furiosa declaração de vontade. Não ia sair de lá, de junto da pessoa que estava atormentando, de jeito nenhum. Ninguém a obrigaria a isso, pois ela sabia muito bem o que fazia. A vida lhe fora sempre muito dura e sempre lhe tirou tudo quanto ela mais quis. Tinha, pois, suas razões. Além do mais, que estávamos tão interessados em socorrer a coitadinha da sua vítima. Quando foi a sua vez de sofrer, ninguém foi socorrê-la. Pois agora era a vez da outra. Tinha mesmo que sofrer. Quero que todos vivam no inferno. Sim, eu também estou naquele inferno, mas estou gozando. E não venha com nenhum Jesus Cristo pra cá, não. Não quero que ele se meta nisso. Ele não se meteu quando eu sofri. E sabe de uma coisa? Rasga esse maldito caderno que você tem aí. Custei muito a pegá-los e agora não vou soltá-los. E se vocês se meterem nisso, o negócio vai virar pra cima de vocês. Venho passar um dia aí dentro da sua casa pra você ver. Não se meta, porque você também tem suas pontas. Eu já estive dando uma olhada no seu lado. O caderno era o que servia para anotarmos os nomes das pessoas que nos pediam ajuda espiritual. O espírito estava, pois, convicto da sua condição de cobrador de uma dívida. Sabia que a pessoa cobrava colocarás e à sua mercê força mesmo da lei e não estava disposto a abrir mão do seu direito. O doutrinador, naturalmente, procura aproveitar as poucas oportunidades de falar ante aquela torrente de palavras irritadas. Exemplo. Então, você reconhece que a gente sofre porque é imperfeito. Não acho nada. Não sou filósofa. Mas se a pessoa sofre porque deve e deve porque errou, quando você sofreu é porque devia, não é? Então isso é um mercado, uma feira livre, um camelo. Alguém tem que ter começado. Eu não fui. Estou cansada de ver gente sofrer sem merecer. Vocês pensam que a gente não tem mágoa. Para vocês somos todos uns perturbados, mas também sofremos, temos agonias dentro da gente. Não somos demônios, não. O demônio maior está aí solto e vocês não estão vendo. Você, no fundo, é um idiota. Fica dando ouvido a tudo o que te dizem. Isso é que tem que acabar mesmo essas reuniões. Pensa assim está certo. Tem devedor que cobre. Olho, dente. Cada um que resolve o seu caso. Lei é lei. O obsidiado tem que ficar ligado ao seu obsessor. Então, quando você esteve ligado ao seu obsessor também foi bom deixar, não é? Não me interessa saber se estou certo ou errada. Sinto-me bem fazendo o que faço. Sei o que é sofrer. Tive uma vida de cão e ainda tenho, mas não vou ter sozinho essa vida de cão. Vão ter comigo e não vou abrir mão disso. Vou atormentar mesmo. O que quer é que ela tome veneno para vir para cá. Aí é que o inferno vai ficar bom. A essa altura está chorando desatreladamente e diz que é de raiva, de impotência, de ódio e que vai continuar perturbando a família toda. E que lá ficaria enquanto quisesse. E daí? A vida já é um inferno, um logro e a morte é um logro ainda maior. O doutrinador lembra que com isso ela está prolongando também sua própria aflição e angústia. Mas isso, diz ela, não importa. As pessoas a perseguem são os verdadeiros animais. Enquanto não exercesse toda a sua vingança, precisaria de suas garras. O mundo é como uma máquina de moer carne, de triturar. Tempo. Que importância tem o tempo? Se a dor está doendo, diz ela, então o tempo não passou. Não há relógio para a dor. Nem para o amor, completa o doutrinador. O argumento parece impressioná-la um pouco,
porque ela faz silêncio alguns momentos. O doutrinador procura levá-la a contar a sua história, como um desabafo e também com a intenção de conhecer as origens da sua dor e da sua revolta, a fim de ser possível tentar ajudá-la a sair daquele impasse, de retirá-la da máquina de moer carne em que ela se precipitou. Seja como for, ela parece mais calma, o que admite. Pelo menos está mais inclinada a ouvir, depois que o impulso da sua cólera parece ter vazado no ímpeto inicial que durou seguramente cerca de meia hora. O doutrinador começa a falar-lhe pausadamente, com voz tranquila e com um toque de emoção. A primeira reação dela ainda é negativa. Diz que não gosta de gente de falar mole, mas ele insiste. Minha querida, há muita dor, muita angústia no seu espírito. Queremos te ajudar. Favor, nos ajude também. Confie em nós, deixe que uma chama de esperança brote no seu coração. Tenha um momento de pacificação, de sossego para que possa botar suas ideias em ordem, para lembrar-se das coisas que esperam você na sua vida. Todos nós temos muitas realizações para fazer, temos trabalhos para concluir, e não ficar perseguindo, sofrendo junto com os outros, se podemos ajudar. Quantas pessoas aguardam a sua presença, desejariam estar com você, dizer uma palavra de afeto. Todos nós temos no mundo espiritual aqueles seres que se interessam nós, irmãos, irmãs, parentes, amigos, companheiros da última vida ou de outras vidas. Você sabe muito bem, pela sua experiência espiritual, que o sofrimento resulta sempre de uma falta nossa. A lei de Deus seria injusta se nos cobrasse alguma coisa que não devêssemos, não é? Você, exemplo, seria capaz de cobrar de uma filha uma falta que ela não cometeu? Sem querer, ou intuição, o doutrinador tocou aqui no ponto sensível. Filho é diferente, diz ela. Filho pode até cometer falta que você não castiga. Filho é diferente. E nós não somos filhos de Deus? Somos todos diferentes, então. Deus é nosso Pai. Sendo imperfeita, como você reconhece, você não é capaz de castigar uma filha, mesmo que ela tenha cometido uma falta grave. Ela insiste. Filho é diferente. Filho é seu filho e pronto. E se essas pessoas fossem seus filhos, você faria isso? Claro que não. E eu vou ter motivo para fazer alguma coisa ruim com um filho meu? Não sei. Quero só te mostrar, minha querida, que no seu coração há sentimentos bons. Você também raciocina com o coração. Você não tem rancor para punir uma criança, um filho, um irmão, ou magoar um pai ou mãe. Está dizendo que eu não tenho coragem de magoar um pai ou mãe. Tenho sim. Não sei. Você está se fazendo de mais dura do que é. Você não é assim má. Sou sim. Sou ruim e quero ser muito ruim mesmo. Quero ser como um escorpião. Não vai conseguir, porque isso não está em você. Sabemos muito bem que toda essa gritaria, essa revolta, é dor. Estamos aqui habituados a lidar com a dor, porque também temos as nossas. Só que não adianta a gente achar que porque dói, devemos castigar outro para que ele também sofra. A gente procura ajudar para que ele sorria conosco. É isso que estamos oferecendo a você. Apesar de insistir em exibir a imagem de Duronema, ela já demonstra menos convicção e está obviamente mais calma. Reaja ainda às referências ao Cristo que nos ensinou, no Pai Nosso, a pleitear o perdão das nossas faltas, à medida que também perdoamos os que nos feriram. É bem provável que ela tema que a palavra evangélica acabe enternecê-la, o que poria perder todo o seu esquema de vingança. Conheço muita gente que vive com o crucifixo em cada canto da casa, com oratório dentro de casa, com vela acesa e vive rezando e, nas suas costas, está tramando a sua desgraça. Isso é culpa do Cristo, então? Você acha que o Cristo também é falso? Você não está sendo justa, minha querida. Como não estou? Estou sendo tão justa como foram comigo.
Você está olhando tudo pelo ângulo da sua decepção, quando o mundo é imperfeito porque nós somos imperfeitos. Mas Deus não é. Você mesma reconhece que ele não puniria um filho, mesmo faltoso. Não estou dizendo ele, estou dizendo uma mãe. Filha, filho. Como se observa, portanto, a sua dor está centrada em torno de um núcleo poderoso de amor materno ferido, que a levou ao desespero. Começamos a descobrir suas motivações e assim a trilhar os ásperos caminhos que levam até o seu coração. Sim, minha filha, mas se a mãe não pune, que Deus iria punir? Se a mãe perdoa e procura ajudar o filho que errou, seria muito trágico para o filho se, além do erro, a mãe se voltasse contra ele, não é? Você não acha? Você teve um caso desses? Um pouco mais ela se dispõe a contar. Você quer saber da história, não é? Quer saber? Então vou contar. Conta aquilo que você achar necessário. Queremos lhe entender, minha querida, pelo menos compreender a sua dor. Para isso estamos aqui. Como é que vamos ajudar sem saber o que se passa no seu espírito, no seu coração? Você não acha? Obviamente não é necessário recorrer ao procedimento da regressão da memória para esse relato. Ela traz tudo muito bem vivo e nítido na lembrança, pois é precisamente essa a motivação para a sua vingança. E assim, a história começa a desdobrar-se afinal. Eu tinha uma filha, sabe? Uma filha que veio tarde na minha vida. Eu era muito rica, rica mesmo. Viúva. Tinha a riqueza que herdei dos meus pais e a que herdei de meu marido. E quando a menina nasceu, você já estava viúva? Não. Não estava. Meu marido viveu até quando ela tinha 8 anos. Depois ele morreu e eu a criei sozinha. Fiz dela uma moça virtuosa, que sabia fazer de tudo o que uma moça de família de nome pudesse fazer. Tudo. Era tudo que eu tinha. Pois é. Aí, um dia, apareceu esse maldito na nossa vida. E eu pensei que ele gostou dela. Me enganou. Era um rufião. Sabe o que é um rufião? Era isso que ele era. E se fazia passar bonzinho. Tinha não sei quantos nomes. Depois é que eu fui saber. Falso. Mas ela, coitada, era só uma menina. Que entendia da vida. Nada. Achava tudo tão bom. Criou-se acreditando que a humanidade era boa, que o mundo era bom, indo à missa a todos os domingos, confessando. Aí apareceu esse maldito e ele que não entendia nada da vida. E ele, todo envolvente, todo fala macio e perfumado, sabe que detesto esse negócio de homem que carrega lenço perfumado. Homem que carrega lenço perfumado não serve. Tudo assim. Pois é. Aí eu pensei. Bem que eu vi. Sabe que coração de mãe não se engana. Quando bati os olhos naquele maldito, houve uma coisa dentro de mim que mexeu assim e me apertou o coração, que ficou pequenininho. Eu sabia que ele não ia fazer a felicidade dela. Sabia, mas ela não me escutou. Ela se casou com ele. Casou com ele. Bem que eu não queria. Bem que fiz tudo. Eu bati nela, implorei, deixei ela presa. Depois, implorei, me ajoelhei aos pés dela. Pedi pelo amor de Deus para ela não se casar com ele. Mas ela já estava. Ele já tinha virado. Quer dizer, casou, não é? Casaram. Ele foi morar lá, na nossa casa. Foi. Ele não tinha nada. Pensa que ele tinha um quê? Chegou lá com o título de barão. Não era nada, falso. Ele era todo falso. Não tinha nada autêntico naquele homem. Como é, então? Quer saber? Em primeiro lugar, depois de estar 6 meses vivendo lá em casa, vivendo como um barão, como realmente ele queria viver, com carruagem, com tudo, como ele queria. E eu, quando vi aquilo, disse: boa agora, não é? Mas você não sabe o que foi pior. Eu, pelo menos, enquanto estiver viva, eu seguro. Eu é que geri os bens da família.
Sabe o que ele fez? Sabe que um dia em que eu estava em casa. Pausa. Parecia ainda repassar cena a cena, palavra a palavra. Estava em casa e ele chegou. E ele tinha tudo já planejado na cabeça e eu não sabia. Ele me matou. Sabe? Me assassinou dentro de minha casa, porque era a única maneira de ele vir a se apossar dos bens. E depois, eu estava morta, mas aí que foi o engano dele. Pensar que eu estava morta. Que eu não ia nunca saber. Ele tramou tudo, contratou uns homens que, sabe? Tinham invadido a casa. E não tinham invadido coisa nenhuma. Quebraram coisas, só para efeito. Minha filha chorou muito, coitadinha. Como ela chorou. E como ela pediu perdão. E eu estava ali do lado dela, e ela chorando e pedindo perdão tudo quanto tinha feito, e eu querendo tanto dizer para ela. Claro que estava perdoada, que eu amava, boba, mas ela nem me escutava. Mas aí. O pior não foi isso. Eu não disse que ele era um rufião. Ele era isso. Aí, se apossou dos bens, porque ela era a única herdeira. Só tinha ela. E aí é que ele foi mostrar o que ele era mesmo. Jogava, enchia a casa daqueles homens que ele trazia da cidade para jogar. E era uma coisa horrível. Ela tinha de assistir, às vezes, ali, aquilo. E aí? Olha, se ele tivesse. Ele me matou. Cruelmente. Foi uma crueldade, mas vou lhe dizer. Eu teria perdoado a ele se ele tivesse tomado só os bens, mas fosse bom para ela. Eu teria esquecido tudo. Mas, não. Ele botou tudo fora e depois, como ainda não estava contente com isso. Ele nunca trabalhou. Ele prostituiu a minha filha, a minha única filha, está entendendo? Que eu criei dentro de toda a virtude. Fez ela sofrer, enlouqueceu a menina. Ela ficou grávida e ele a fez tirar o filho porque não o queria. E a prostituiu e a enlouqueceu. Fez dela uma. Não tem coragem de dizer a palavra. E você acha que eu posso perdoar? E hoje ele está aí. Só que foi se esconder numa pele de mulher para ver se me enganava, mas não. Eu sei é aquela fera que está ali dentro. Mas vai pagar e vai pagar muito. Estou ou não estou certa? Tenho ou não tenho razão? Você não sabe o que é uma filha. Você é um homem. A filha é como parte da gente. É parte do seu coração, está ligada a você, está entendendo? É verdade. A gente compreende perfeitamente. É como se fosse um pedaço de mim. Eu teria admitido que ele tivesse feito tudo comigo, mas não com ela. Ele não tinha o direito. Não tinha, ninguém tinha esse direito. Já está chorando novamente. E hoje você quer que eu deixe ele viver na boa vida? Não vou deixar, não. Não, minha filha. Não é isso que a gente quer. Ela fica a repetir de 1000 modos diferentes que não vai mesmo deixar e que não adianta a gente se meter. O que fez a mim eu perdoo, mas o que fez a ela não perdoo. Não perdoo. Escuta, minha querida. E a sua filha, onde está? Não sei. Você acha que ela estaria de acordo com isso? Claro que ela tem que estar. Que é claro. Que mãe seria eu? Ela nunca soube de nada, mas eu sabia. Eu vi tudo. Mas ela não está hoje no mundo espiritual? Quanto tempo tem isso? Não sei. Onde você vivia? Andaluzia. Quando o doutrinador lhe pergunta era rei, a fim de tentar localizá-la no tempo, ela reage indignada. Que importa era rei? Queríamos mostrar a você o tempo passado, minha filha. O tempo que você perdeu nessa agonia, nessa dor, nessa angústia, que nada construiu para você. Você se vinga. Sim, mas o que realizou com essa vingança? Você continua sofrendo. A vingança não nos consola. Você está consolada. Deixou de sofrer com a vingança. Quantos crimes tem esse homem? Olha, ele matou a mim, ele dilapidou nossos bens,
Matou meu neto que ainda não tinha nem nascido. Ele prostituiu a minha filha, viveu à custa dela. Vendeu o corpo dela para ter dinheiro para jogar, está entendendo? Bem, minha querida, não estamos justificando o procedimento dele, nem deixando de compreender a sua dor. Não, minha ponto. Procure nos entender. Ele vai pagar cada crime, cada um. Mas você não precisa se arvorar em Deus para cobrar. Como não? Como não? Você não confia em Deus, então? Ah! Confio. Deus não deixou que ele fizesse tudo o que ele quis. Então Deus agora tem que deixar eu fazer o que eu quiser também. Tem de deixar? Ele não deixou fazer. Então, que Deus é esse? Mas que ele está deixando você fazer. É porque ele deve saber que é justo. Ou então ele falhou, porque na hora que tinha de cuidar, não cuidou. Então, agora ele tem que deixar. Vamos voltar ao mesmo ponto. Então, quando você sofreu também era justo que sofresse, não é? Ou não? Não era. É o mesmo raciocínio. Você não acha? O argumento parece impressioná-la, mas ela ainda não está pronta para ceder. Ah! Você encontra a explicação para tudo. Você não sofreu. Claro, não sofreu, acha explicação para tudo. E nós não temos sofrimento nenhum. Só você sofre no mundo. Oh! Meu Deus do céu! Que vida miserável! Meu Deus! Que você está falando com Deus se acha que ele é injusto? Como é que você vai pedir justiça a ele? Eu tenho tantas vezes pedido justiça. Não. Você tem pedido forças para se vingar. Isso não é justiça. A justiça que você está exercendo foi também exercida sobre você e você não aceitou. Você se revoltou. Eu compreendo, minha querida, que você fez tudo isso amor à sua filha. É bonito esse amor, mas que amor tem que gerar o ódio. Oh! Meu Deus! Quanta podridão! Vocês estão vendo quanta podridão? É verdade. Mas de uma coisa você precisa ter certeza, minha filha. Você não sofreu inocentemente. Não interessa. Como não interessa? Pois é aí que está a explicação do problema. Eu não quero saber. Não quero. Para de falar, pelo amor de Deus. Para. Não quero escutar mais nada. Começa, pois, a manifestar indícios de que vai cedendo. Tudo que teme no momento é ser convencido a abandonar a vingança que se tornou a razão da sua existência, que, contraditoriamente, ela mesma reconhece miserável e sofrida. Eu era tão feliz. Que não me deixaram feliz lá no meu canto. Eu teria tido outra vida e não iria viver neste inferno. Sim, minha querida. Ele errou gravemente. Não estou desculpando, não. Entenda bem. Não estamos justificando o procedimento dele que foi lamentável, horrível, mas você está fazendo a mesma coisa. E com isso está reabrindo o ciclo contra você. Se você perdoasse, se libertaria. Deixa que ele cumpra o sofrimento dele perante a lei. Deus não precisa da sua vingança. Você está se punindo também. Também está presa. Antes de ser sua filha, ela é filha de Deus. Você acha que Deus não nos protege? Me revolta pensar em deixá-los lá, me revolta. Não é justo, diz ela em pranto. Não é para deixá-los, minha querida. É pensar na sua vida, procurar sua filha onde ela estiver. Talvez ela esteja precisando de você, de um entendimento sobre a sua situação atual. Você não tem notícia alguma dela? Não. E não tem ideia de quando foi isso. Quanto tempo se passou aí, nessa agonia, só perseguindo, perseguindo. Nem o seu neto você nunca mais o encontrou? Seu marido? Não. Você falou em rei e eu me lembro de um rei Carlos, mas nem sei se foi lá. Não sabe. Eu perguntei o nome do rei, minha querida, não foi curiosidade. Foi só para mostrar a você o tempo que passou.
Eu tenho uma agonia dessas e você só pensa nisso. Que importa o rei? Estamos tentando exatamente tirar o seu pensamento daí para botá-lo em outras coisas, nas esperanças que você ainda pode ter. Eu fiquei sozinha. Não tenho nada. Por que você quis, minha querida? Você só quer a companhia deles, não é? É a razão de ser da sua vida. Quando a gente transforma o ódio em objetivo da vida, é isso que acontece. Você se isolou de todo mundo. Ninguém mais tem condições de chegar perto de você. Você não oferece um pensamento de paz a ninguém, nem a você mesma. Como se chamava sua filha? Inês. Conseguimos, afinal, enternecê-la, ou melhor, ressuscitar em seu coração amoroso as vibrações da ternura que ali está e nunca se extingue. Mas ela ainda reluta e pergunta: se você me tirar isso, o ódio, a vingança, o que eu vou fazer? Você vai viver. Você não está vivendo, está vegetando, prisioneira do ódio. A vida está esperando enquanto você está presa aí. Não sei onde ele escondeu minha filha. Não sei o que ele fez dela. Não, minha ponto. Sua filha é um espírito imortal, como você. Ela também está viva. Você é que a abandonou. Seu ódio foi tanto que você a esqueceu. Não gostaria de estar com ela. É. Eu gostaria, mas, assim, presa nesta situação você nem se interessou mais ela. Mas que os homens são tão maus. Me diga. Que as pessoas são tão más. Já te disse que não justificamos o que ele fez. E é claro que ele tem de responder pelo que fez perante a lei de Deus. Ele agiu pessimamente, muito errado mesmo, mas você também está se fazendo de fera. Porque você não é uma fera, você é um ser humano. Nunca mais quero ter bens na minha vida. Nunca. Não é necessário ser tão radical. Se eu não tivesse nada, não teria acontecido nada disso. É possível, mas isso foi um tipo de provação. Não acha? Era uma situação pela qual você tinha de passar. Deus não nos escolhe para punições injustas para se vingar de nós. Deus não precisa disso. Isso de a gente esbravejar contra ele e perguntar que ele não castigou, que ele não nos ajudou, não acrescenta nada a Deus nem tira nada de Deus, mas acrescenta muito a nós ou tira de nós. Você é uma mulher religiosa, você acreditava em Deus. Ora, tudo uma bobagem. O padre falava do céu e do inferno. Então eu achei que, pelo menos quando eu chegasse lá, Deus ia me ouvir, alguém ia me ouvir e... Cadê? Ninguém me ouviu. Ele tinha que estar no inferno. E não está lá. Está aí, no seu bem bom. Então ele está muito feliz? Deve estar. Mas você não está fazendo a vida dele um inferno e a sua também? Novamente o argumento parece impressioná-lo um tanto, pois faz um silêncio que o doutrinador respeita. Finalmente ela diz: é. Estou cansada. Estou muito cansada. Quero acabar com isso tudo. Vamos fazer uma coisa. Agradeço, em primeiro lugar, você estar mais tranquila, mais razoável. Não vamos insistir em mostrar a você que te aconteceu isso. Alguma coisa existe no seu passado que explica tal situação. Não desculpamos, você não está em julgamento aqui, nem ele. Queria ouvir o que você iria dizer se você também fosse mãe e tivesse uma filha que fosse tudo na sua vida. Defender assim um acelerado. Não estou defendendo esse irmão. Ele tem responsabilidades muito graves. Sei disso. Não estou isentando de suas culpas, mesmo porque não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos apenas debatendo um problema que é seu. Estamos vendo a sua agonia. O que estamos oferecendo a você é o nosso carinho, nosso respeito pela sua dor. Estamos mostrando que você não precisa continuar nessa dor. E o que eu faço? Não posso perdoá-lo. Você não pode pedir isso de mim. Não posso. Espere, minha querida. Isso você fará mais tarde,
se quando quiser. Que um dia você vai ter que fazer, porque não podemos ir para Deus sem isso. Você me disse que gostaria de estar com a sua filha para conversar com ela, saber o que se passou, o que ela anda fazendo. Como é que vou chegar perto dela, se nem consegui vingá-la? Não conseguiu? E ela está precisando de que você se vingue para ser feliz? Você acha que ela precisa de vingança? Eu queria chegar perto dela e dizer assim: minha filha, você está vingada. Mas o que é vingar? Você queria vingar como? Fazer sofrer indefinidamente. É isso? Você acha que isso é inteligente? É. Agora você me fez. Eu nunca pensei nisso. Vingar como? Como é que eu posso vingar? Que você quer fazer mais? Pode atormentá-lo, atormentá-lo. Como é que eu posso vingar? É. Matar não adianta. Sabe que eu até esqueci que ele me matou. Isso nem importa mais. Pois é. Isso é que estamos lhe fazendo um apelo. A gente vê que você fez essas loucuras todas, pois isso lhe prejudicou também e não apenas a ele, porque você amou e ama sua filha. Então, minha querida, esquece um pouco esse ódio. Ela não teve um pai para defender a ela, nem um irmão, ninguém. Esquece um pouco desse ódio e lembre-se do sentimento de amor que você tem. Se o pai dela fosse vivo, ela nunca tinha se casado com aquele homem. Ele não deixava. Será que não? Você tentou evitar e não conseguiu. Mas mãe é coração mole. Mãe acaba sempre cedendo. É, você tem razão. O homem tem a cabeça mais no lugar. Vamos então pensar isso tudo de novo. Não estou te pedindo nada de excepcional, nada contra a sua vontade. Estou sugerindo que você pare um pouco para pensar. Procure saber quais as razões que levaram você a esta situação. Isso é importante. Saber o porquê das coisas. Ah! Isso não vai adiantar. Claro que não vai. Ah! Não? Você acha, então, que foi inocente em tudo quanto aconteceu com você? Não estou discutindo se fui inocente ou não, está entendendo? Que diferença faz, se a gente sofreu alguma coisa? Eu sofri. Sim, e quando você fez sofrer os outros? Também não faz diferença. O mesmo direito tem a lei de te cobrar, não é, minha filha? Mas não se trata aqui de discutir direitos, trata-se agora de procurar pensar nisso tudo e ver o que você pretende fazer da sua vida. Sua vida. Sua. Você como espírito, como ser humano, lembrando-se de que estão vivos, no mundo espiritual ou aqui na carne, sua filha, seu neto, que não chegou a nascer, mas que também é um espírito, o seu marido. Você gostava dele? Foram felizes? Fomos sim. Vocês estiveram casados muitos anos? Eu já casei tarde. Fui muito feliz. Era um bom homem. Era. Acho que, isso, foi mais difícil. Quando você é feliz, é muito mais difícil sofrer. É, você tem razão. A gente não sabe nem o que é sofrer. Não sabe sofrer. Vamos, então, pensar nisso tudo, minha querida. Não leve a mal nosso desejo de interferir. Não estamos condenando nem julgando. Estamos simplesmente tentando levar a você um pouco de esperança, um pouco de afeto. Depois de tantos anos nessa solidão dolorosa, pense em nós como amigos que querem ajudar, que querem servir, que compreendem a sua dor e desejam que você seja bem feliz. E você vai ser feliz um dia, voltar a ser feliz. Mas é preciso que se liberte desse ódio. Não podemos jamais ser felizes com ódio no coração. Está de acordo? Não poderei nunca ser feliz sem saber da minha filha. Mas você não procurou saber dela até agora, não é? Procurou se vingar. Nem sabe como ela está, se está sofrendo alguma coisa, se ela gostaria de estar com você. Você disse que ela pediu perdão pelo que fez, pela teimosia dela. Você precisa compreender também,
que certa ou errada, ela gostou dele, não é? O amor que você tem a ela é outro tipo de amor, mas ela também o amou à sua maneira. Depois, ela também se decepcionou com ele. É preciso que ela não se decepcione com você. Não acha? Você continua sendo mãe. Você tem a sua responsabilidade junto dela. Como eu sofri vendo-a sofrer. Você não sabe o que é isso. E não poder fazer nada. Vê-la chorar, coitada. Pedir socorro. Chamar. Minha mãezinha. Madrecita. E eu estava ali e não podia fazê-la nem me escutar. Sim, mas você não podia fazer nada porque tinha muito ódio. Se você estivesse bem, espiritualmente, teria podido ajudá-la, sim. Como você poderá ajudar a partir de agora qualquer pessoa que esteja sofrendo, porque você passou muita dor e isso sabe o que é a dor, e tem condição de ajudar aos que sofrem? Quantas vezes me perguntei que não matei? Mesmo que eu passasse o resto da minha vida pagando, mas pelo menos tinha evitado que ela passasse isso tudo. Agora não adianta. Não. Adianta, sim, porque daqui para frente você vai pensar de outra maneira. Mas me dói deixá-lo assim. Esqueça um pouco dele, cuide de você. Você está presa a ele. Você o odeia, mas continua agarrada a ele, presa lá. Você é um espírito livre, que vai ficar prisioneira dele pelo resto da sua vida. Não quer cuidar dos seus interesses, das suas afeições. Estou cansada. Que eu vou fazer agora? Vou pedir-lhe que vá com os nossos companheiros para descansar um pouco. Sabe, você vai ter oportunidade de estar com Inês. Conversar com ela. Pensar nisso tudo sobre o que a gente conversou aqui. Agradeço muito a sua confissão tão dramática. Você me desculpe, sim. Eu estava tão desesperada. Eu sei, minha querida. Estamos aqui justamente para isso, para procurar ajudar e entender. Sou uma pessoa de boa família, de boa educação. Não sou isso que você está pensando, não. Eu sei. Não disse aqui que você não estava bem nesse papel. Que não era do seu feitio. Você é uma mãe amorosa, fazendo uma coisa dessas, acreditando-se forçada pelas circunstâncias. Na realidade, você é tão prisioneira quanto ele. Isso nunca vai acabar, se você não der o primeiro passo. Esqueça um pouco e vá cuidar da sua vida. E desculpe-nos mal ou outra palavra mais áspera. Você é uma mulher educada, inteligente, sensata. Vamos começar uma nova existência. Você vai repousar um pouco em companhia dos nossos amigos aí. Se quiser voltar para conversarmos um pouco mais, aqui estaremos. Está bem? Ela chora sem parar. Acho que acabei fazendo como um cachorro que está roendo um osso há tanto tempo que nem percebe que ele não tem mais gosto. É isso, mas você não é um cachorro, é um ser humano que sofre. Você me desculpe, mas eu... Não. Você não tem nada de que se desculpar. Compreendemos. Agora vá. Procure lembrar-se de Deus como um Pai amoroso, que vai te ajudar, e do Cristo. Não aquele Cristo das fantasias religiosas, mas o Cristo real, o Cristo vivo, o Cristo que ama e nos protege, nos ensina e nos aguarda. Pense na sua filha, para que, através do carinho que ainda existe e vai existir sempre em seu coração, ela possa chegar de novo junto de você. Está bem? Vá em paz. Deus te abençoe. Muito obrigado. A irmã querida foi desligada já predisposta a reconsiderar as coisas e a reordenar a sua vida. Estávamos todos emocionados ante aquela dor tão profunda. Tivemos, contudo, mais uma grata surpresa naquela noite de bênçãos. Novo espírito incorporou-se e eis o que nos disse. Fui o esposo. Pedi licença aqui os seus amigos para agradecer aos senhores. Estamos reunidos há tanto tempo, esperando ela, mas não tínhamos meios de chegar a ela. A pobrezinha é boa, mas estava presa no círculo do ódio, da vingança.
Nenhum outro pensamento ocupava-lhe a mente. Temo-la acompanhado há muito tempo, mas não conseguíamos tocar a corda do coração para fazer com que ela se desligasse. Ela tem uma afeição muito profunda a vocês. Somos espíritos do mesmo grupo, unidos várias existências. Venho agradecer, rogando ao Senhor Jesus que os abençoe e permita que os senhores continuem muito tempo, pois assim como nós esperávamos, tantos outros esperam os seus amados e que, embora os amemos, não temos como chegar a eles, não temos como quebrar o bloco de gelo que colocam à sua volta. É como se criassem uma esfera impermeável, impenetrável, onde só há saídas para o ódio. Ela nos suscitou uma emoção muito profunda e foi através dessa emoção que foi possível ajudá-la. Não vou tomar tempo para que o trabalho não se interrompa, mas tinha que agradecer, porque estamos juntos agora. Ela ainda não nos vê, mas tivemos permissão para recolhê-la, pois, na verdade, o seu ódio era falso, de certa forma, porque não tem raízes no seu ser. Ela tem mais amor. Desde que se desligou, ela voltará a ser a criatura que sempre foi. Leve o nosso afeto muito profundo, o nosso carinho a ela. Que Deus os abençoe e lhes dê muita paz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 3. O oleiro de Damanuta. Desnecessário dizer que este era mais um companheiro mal-humorado e irritado com que chama de nossa interferência nos afazeres da sua comunidade. Pudemos verificar isso logo nas suas palavras iniciais. Como de hábito, recebemo-lo com uma saudação fraterna, agradecendo a sua presença ali e declarando que ele era bem-vindo. Bem-vindo o quê? Seja franco. Eu sou um empecilho para vocês. Logo a seguir, confessa que incomodamos a semana toda com o que chama de nossos recadinhos, ou seja, nossas preces dirigidas, pois já havia estado conosco na semana anterior. Em altas vozes e com a veemência que lhe era peculiar, disse que era uma pessoa ciente e consciente, que estava onde queria estar e fazendo o que desejava fazer. Mesmo assim, deixou uma abertura. Queria fazer de todos seus amigos. Propunha, como sempre, um trabalho comum de grande relevo a ser realizado, naturalmente, com a nossa colaboração. Consultara fichários a nosso respeito e sabia de nossas possibilidades, que eram boas. Além do mais, tudo é evolução e precisávamos deixar o nosso humor no rame-rame, expressão sua, de reuniões mediúnicas daquele tipo, já superadas e abandonadas muitos grupos sobre os quais exerciam suas influências renovadoras e progressistas. Estávamos no século da ciência, no qual técnicas muito mais avançadas de comunicação haviam sido desenvolvidas. A tendência era mesmo a de extinguir de uma vez aquele tipo de trabalho mediúnico, ainda grosseiro e primitivo, no qual o espírito se incorpora e procura transmitir o seu pensamento com toda aquela dificuldade. Ele, exemplo, era uma pessoa esclarecida e equilibrada e não acarretava nenhum transtorno ao médium, mas e aquelas entidades perturbadas e desarmonizadas provocavam verdadeira poluição mental e física no médium. Havia, ademais, outras opções para nós. Poderíamos continuar com o nosso trabalho inferior, se assim o decidíssemos, mas que os deixássemos fazer o deles, tal como o entendiam, sem interferências indesejáveis. Que cada qual seguisse seu rumo. E, se, ao chegarmos ao mundo espiritual verificássemos que tudo o que fizéramos estava errado. Já imaginou a decepção? Depois dessa longa pregação, fez uma pergunta esperançosa. Qual a sua decisão? Vamos continuar, é a resposta. Ele segue com a técnica à qual já nos habituamos, passando às ameaças mais concretas. Diz que está sendo cordial e franco, porque deseja conceder-nos uma oportunidade, enquanto há tempo. Nada tem de pessoal contra nós, mas avisa amigo aí vem a onda que vai arrasar-nos. Afinal de contas, estão do lado da verdade e apenas desejam libertar as consciências, pois o ser humano foi criado para evoluir.
Citaria mais adiante um tópico doutrinário importante para ilustrar o seu ponto de vista. Conforme está escrito em nossos livros doutrinários, no mineral impera a atração, no vegetal a sensação, no animal o instinto e no ser humano a razão. O princípio espiritual passa a todos esses estágios, pontificou ele. E você quer que no homem lhe estacione? Nada disso. Tem que seguir em frente, soltar as mentes, desenvolver um espiritismo mais intelectualizado, com o predomínio da mente. No seu entender, o Evangelho transforma todas as criaturas em cordeiros que caminham docilmente para o matadouro. É preciso que o cordeiro reaja, levante a cabeça. Eu não vou botar a cabeça no cutelo, porque sou uma criatura divina. O Cristo não disse: vós sois deuses. Ou vocês mudam, ou o Espiritismo acaba. Ante a nossa obstinação em contestar a sua filosofia, declara-se disposto a desistir. Sua disposição, contudo, é efêmera, porque volta a insistir que se desejamos que as nossas agremiações subsistam, é necessário ativá-las e atualizá-las. Temos de entender que o karma tem de ser trabalhado pela nossa vontade, a fim de se tornar um elemento positivo no processo evolutivo. A etapa seguinte do diálogo é a tentativa de acomodação, a barganha. O que queremos para interromper as interferências? É só falar. Ante a nova recusa, reverte as ameaças. Ele já disse aos seus companheiros que não representamos nenhum risco e que o melhor é deixar-nos a brincar, mas eles não acham. É tão fácil derrubar-nos. Só querer, pois temos muitas pontas soltas. O próprio Cristo, diz ele, não hesitou em recorrer à violência quando assim entendeu necessário, ao expulsar os vendilhões do templo. Violência necessária, a seu ver. É possível até, acrescenta ele, que tenha dado alguns tabefes aqui e ali. O doutrinador lembra as razões da expulsão, precisamente porque estavam transformando a casa do Senhor num covil de ladrões, mas isso não interessa, e sim o episódio em si. Não é difícil perceber que ele toma dos evangelhos apenas o que convém aos seus interesses e às suas fixações. E mais. Quando perguntado objetivamente, responde sem convicção que sim, é um seguidor do Cristo. Não disse ele que era o caminho, a verdade e a vida. Pois é. Ele me levou até determinado ponto neste caminho. Daí em diante não é mais necessário. Aliás, o Cristo não é o único profeta. Há outros. Você sabe. Em seguida insiste, obsessivamente, em condenar a prática mediúnica da incorporação. Diz que ele, exemplo, está encontrando uma barreira quase intransponível para manifestar o seu pensamento e sofrendo todas aquelas inibições, simplesmente porque quer ajudar o homem a crescer. E pensar que nada daquilo seria necessário. Bastava a mente em funcionamento. É tudo uma questão de mente, tudo se passa no campo mental. Essa é a nova teoria que estava começando a prevalecer toda a parte. Ninguém precisa, como ele estava fazendo, utilizar-se dos órgãos físicos do médium, órgãos, aliás, degenerados e depauperados como aqueles de que se via constrangido a servir-se. Isso é que seu pensamento saía deformado e ele não se fazia entender direito nós. O diálogo já se prolongava e ele dissera tudo o que cabia dizer. Após uma prece, demos início à indução magnética. Transcrevemos, a seguir, o seu relato. A primeira fala é sua. Está aí? Alguém está abatendo? Está aí? É você que está falando. Sou apenas um amigo. Estou aqui tentando te ajudar. Me ajudar? Mas eu não estou precisando de ajuda. Que? Você também é oleiro. Onde estou? Estou aqui, trabalhando. Sou oleiro. Você faz vasos? O quê? Faço. Que? Você quer comprar algum? Faço vasos, faço bilhas. Sabe o que é uma bilha? Faço cantaros. A casa é sua? É minha casa.
Estou terminando uma partida que vai para Jope. E como se chama esse lugar aí? Esse lugar? Aqui é minha casa. Sei, mas onde fica a sua casa? Em que cidade? Cidade? Não sei. Pense e responde. Dalmanuta. Você é daí mesmo? Nasceu aí? Não sei. Eu sempre vivi aqui. Qual a sua idade? Está muito velho? Não, não estou muito velho. Família? Claro que tenho família. Mulher, 2 filhas. Estou fazendo estas peças. Vão para Jope. Tenho lá um comprador. É? Uma comprador, ora. Você tem que saber a comprador. Eu vendo. Meu trabalho é muito acatado. Você é um bom oleiro, então. Sou muito bom. Você não está vendo? Faço ânforas também. Tenho umas ânforas especiais para perfumes, para óleos. Você tem mais gente que trabalha aí com você? Tenho. Tenho uns rapazes, mas eles só fazem o que eu mando. Eles não têm habilidade, mas eu preciso, porque é muita coisa, muito serviço. Você é rico, então? Sou. Mas corrige logo, nós éramos. Rico? Quer ser rico? Tenho o suficiente para minha família, meu sustento. Vamos para frente, para você me contar o que se passou aí. Não. Não tenho que ir para frente, coisa nenhuma. Não aconteceu nada. Tem este quarto aqui, mas você não pode entrar. Que? Tem alguém lá dentro? Não interessa. Não sei, é você. Mandou você? Você não confia em mim, então? Não conheço você. Eu não conheço. Como vou relatar o que tem ali no quarto? Com que finalidade você quer saber? Ajudar? Não estou precisando de ajuda. Estou bem aqui. Que? Há alguma pessoa aí? Que pessoa? Você não sabe o que tem lá. Nesse quarto aí não se pode entrar. Só pessoas recomendadas. É um prisioneiro que está aí? Uma pessoa doente? Não. Não é um prisioneiro. Tem umas horas que uma de minhas filhas. Mas eu não posso te dizer. Eu não confio. A não ser que você. Qual é o seu problema? Você tem algum problema? Você é um espião, não é? Não. Tenho alguma aparência de espião? Sei lá. Essa gente aí usa não todos os artifícios. Essa gente. O pessoal do templo. Eles vigiam isso. Mas você não é judeu? Sou, claro. E segue a lei, direitinho. Sigo. Então, você está receoso. Porque, às vezes, a gente segue a lei, mas tem umas coisas que a gente faz que a lei não permite muito. E você faz essas coisas? Ué. A minha filha faz. Sua filha? Como assim? Sabe, ela. Estou vendo pelo seu jeito que. Vai ver que você. Está cheio de hesitações. E de repente. Você tem dinheiro? Tem dinheiro aí? Conta. Tem dinheiro? Conta. Que? É preciso dar dinheiro para você contar? Não. É porque se não tiver, não vale a ponto. Se você tem dinheiro, eu levo você lá. Ah, sei. Agora entendi. Ela, então, não está doente. Não, mas ela faz uma coisa que a lei não permite. Ela invoca os mortos. É uma profetisa, então? É, mas ninguém pode saber. É proibido invocar os mortos. É a lei. Mas o que ela diz a você? Ela diz às pessoas aí. Sim, mas o que ela disse a você? Alguma coisa importante? Ela diz, mas eu não ligo. Ela diz que essas coisas que ela faz, a gente não pode cobrar. E não precisa, também, porque você tem recursos, não é? Ah, mas o dinheiro nunca é demais. E ela recebe muitos clientes. Recebe.
E eu faço todos pagarem. Se não tiver dinheiro, não entra. Houve algum cliente especial que tenha impressionado a você alguma razão? Não. Que? Vem todo mundo. Só vem gente recomendada. Por quê? Você sabe, temos que nos resguardar. Eu sou uma pessoa muito realista. Tudo tem o seu valor, não é? Se você tem um dom, você pode. Eu não tenho um dom de fazer os meus vasos e não cobro ele. Então. E daí? Sua filha continuou a fazer as previsões, as profecias e não aconteceu nada. Nunca foi descoberta. Me conta. Ele reluta e hesita. O doutrinador insiste. Foi algo que esse cliente para o qual você estava fazendo todos esses vasos. Como é que foi? Tem o cliente que comprou os vasos todos. Sei, ele veio buscá-los. Ele mandou buscar. Está aí fora. E esse mensageiro foi também ver a sua filha. Não. Ele é um estranho. Olha, meu amigo. Eu cumpro a lei, faço minhas abluções, faço as oferendas, entende? Faço tudo, mas não deixo que essas coisas, o culto, interfiram na minha vida. Tudo pode ser útil, pode dar lucro. Os sacerdotes nunca descobriram isso. Ora. Os sacerdotes. É melhor você parar. Eu estou bem aqui, fazendo os meus vasos. Estou tão feliz. Que você quer saber mais. Você quer para você esta ânfora. Olha esta aqui. Está muito bem talhadinha. Suborno. Não. Quero que você me conte como prosseguiu o caso da sua filha. Filha. Que filha? Continua hesitando, evidência de que há ali uma barreira qualquer, um ponto crítico bastante grave. O doutrinador insiste um pouco mais, sem atropelá-lo com uma pressão exagerada. Ao mesmo tempo em que é preciso levar em conta suas naturais resistências, é necessário ajudá-lo a rompê-las, a fim de que ele se liberte das angústias que o prendem a erros milenares. Fim, ele começa a abrir-se. Olha, você sabe como é toda esta loucura aqui. O novo profeta. Mas você não dê importância a isso, não. É uma loucura. De vez em quando aparece uma loucura assim. E vai e passa. Você conhece alguns dos seguidores dele? Alguns são seus amigos. Que você pergunta isso? Está cada vez mais desconfiado e cauteloso. Porque você tem muitos amigos e conhece muita gente. Conheço, admite ele, relutantemente. Ele não aprovava muito o que eu fazia. Mas ele seguiu ao novo profeta. Claro, claro. Ele largou tudo. Era seu amigo. Ele foi. Mas ele é daí mesmo da sua vila? Ora, que importa? Quando a gente se conhece, não importam as distâncias. A gente mora aqui, mora ali. Ele já dormiu em minha casa muitas vezes. Mesmo porque isto é uma loucura nova. E ele conversou com você a respeito do Messias, do profeta. Ele conversou. Um dia que passou aqui, ele achou que era errado isso que a minha filha fazia. É errado cobrar dinheiro. Eu disse para ele que dinheiro é dinheiro, em qualquer lugar. Era bom e limpo. E as profecias dela eram todas sérias. Vinha gente de longe, buscando. E ela profetizou alguma coisa para você também? Hesita novamente e depois resolve contar. Ela profetizou, mas eu não liguei. Que foi que ela disse? Ora, meu amigo, deixa disso. Estou cansado. Esta é minha filha. Ela enlouqueceu, sabe? Com uma ida a Jope. Umas pessoas lá, seguidoras desse louco. É um pobre alienado. Mas, você sabe. Ela voltou um dia com a cabeça toda virada. Tirou todas as sedas que tinha e disse que queria ir embora para ajudar numa casa lá que só tinha doentes. Gente podre, sabe? Imagine ficar perto desses leprosos. Isso é um horror. Nunca minha família chegou perto.